Meus queridos amigos que nos ouvem pelas redes sociais, minhas queridas companheiras do Ideal Espírita, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Hoje eu sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do Rei da Juventude e da Paz rasgará a estrada do infinito no rumo do sem-fim. Amado Rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo, mas hoje sonhei que sonhava. Vindo à realidade, chegou e despertou-me, dizendo em canção de esperança: ama e trabalha, porque amanhã já não sonharás, o teu sonho enfim será. Eu inicio com estes versos do poeta indiano Rabindranath Tagore, num livro chamado Estesia, psicografia de Divaldo Pereira Franco, porque todos nós sonhamos com um mundo de paz. Todos nós sonhamos com dias melhores. Todos nós sonhamos com este mundo onde nós teremos mais justiça social, poderemos nos respeitar e viver fraternalmente. Mas diz o escritor indiano, Prêmio Nobel de Literatura em 1913, que este mundo não virá pronto, que este mundo não cairá do céu e nem virá pela mão das outras pessoas, porque ele nasce no interior de cada um de nós. E ele nos dá um receituário, duas propostas, amor e trabalho. Então, que nós possamos, nesta noite, lembrando de Rabindranath Tagore e fazendo uma curva com o Evangelho de Jesus, pensar nas nossas atitudes em prol do amor e em prol do trabalho. Porque o mundo que nós queremos não virá da modificação das outras pessoas, mas virá da modificação de nós mesmos, dos nossos esforços, de tudo aquilo que fazemos para que o nosso mundo seja mais belo e mais colorido. E bem antes do poeta indiano nos falar de amor e trabalho, Jesus de Nazaré, quando subiu um monte no antigo reino de Israel, na antiga Palestina, ele teve ensejo de dizer uma poesia das mais belas que nós já conhecemos, que é a poesia do Sermão do Monte, em cujo seio se encontram as mais belas frases, os mais belos ensinamentos de Jesus. E num trecho dessa poesia ele nos diz: fazei brilhar a vossa luz, ou tão simplesmente, brilhe a vossa luz. E eu quero nesse instante trazer para vocês aqui um Novo Testamento, porque muitas pessoas me perguntam nos dias de hoje: Rafael, você tem um receituário para nós vencermos esses dias difíceis, esses dias atribulados? Evangelho de Jesus sob a ótica da veneranda doutrina espírita. Meditar Jesus, viver Jesus pela ótica do espiritismo, porque Jesus nos deu as mais belas respostas que nós precisamos para facear os problemas dos dias de hoje. E quando no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, ele nos disse, e eu peço permissão para ler, porque o texto é fabuloso. E me valho aqui da tradução do amigo, do grande orador espírita, Haroldo Dutra Dias, quando ele vai beber no original do grego, da Septuaginta, e trazer para nós o evangelho confiável, o evangelho fidedigno e que serve para as nossas reflexões. Quando Jesus, abrindo sua boca, ele nos diz assim: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelo homem. Capítulo 5, versículo 13. E agora no 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do monte, mas sobre o candeeiro, para que possa brilhar. Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vamos agora mergulhar. Eu convido cada um de vocês que me ouvem nesse instante e que porventura me ouvirão a posteriori, que a gente possa nos dedicar a entrever cada uma dessas colocações de Jesus. Vós sois o sal da terra. O que Jesus estava querendo nos propor? Bom, antes vamos pensar no sal. Para que serve o sal? O sal tem duas utilidades.
Já pensaram em comer um arroz sem salgar? Já pensaram em comer um feijão, uma salada sem o devido tempero? Porque o sal, num primeiro momento, ele dá sabor, ele dá tempero ao alimento, ou seja, ser o sal da terra, num sentido simbólico, num sentido figurado, Jesus está nos dizendo, seja o sabor onde quer que você se encontre. Seja aquele aspecto positivo, seja aquele que vai trazer o colorido das relações. E quando a gente busca a simbologia das palavras de Jesus, nós devemos entender que se estamos num grupo de amigos e as pessoas estão reclamando, as pessoas estão tecendo considerações pessimistas em relação à vida, ser o sal da terra é mudar o rumo da prosa e eleger aspectos positivos, é trazer considerações positivas sobre a nossa existência. Porque muitos hoje veem tão somente o aspecto negativo das coisas, negativo das pessoas, quando nós podemos e devemos ver o lado bom, ver o lado da esperança, ver o colorido das coisas que chegam até nós. Então, dar o nosso tempero, dar o nosso colorido. Quando no nosso grupo social as pessoas ainda teimam em fofocas, em calúnias, em fake news, ser o sal da terra é romper com esse tipo de comportamento e começar a fazer parte das coisas propositivas, das coisas que engrandecem, da corrente do bem, que precisa de pequenos elos para que ela vá se tornando mais forte e mais robusta. Foi isso que Jesus nos disse. Então, quando tomamos essa lição para os dias tumultuados do presente, quando as pessoas olham para o futuro e começam a se perguntar, o que será da nossa vida? O que será da nossa sociedade? Nós temos duas atitudes, ou engrossar o coro das reclamações, engrossar o coro daqueles que estão sempre down, para baixo, ou ter um aspecto otimista, olhar para frente com o aspecto da esperança. E eu sempre me recordo de um desenho da minha época, e essa minha época já está ficando um tanto quanto recuada, porque quando converso com os jovens ou com as crianças, elas dizem assim, tio, você está ficando velho, hein? E eu descubro que eu já estou quarentão. Porque o desenho trazia um leão e uma hiena. O leão chamava-se Lip e a hiena chamava-se Hard. Hard do inglês quer dizer duro, quer dizer difícil. O leão sempre, que dia bonito, as pessoas são bonitas, as pessoas são legais. E a hiena, Hard, andava com a cabecinha baixa. Ó dia, ó céu, ó azar. Qual tem sido a nossa postura? Ser o sal da terra é andar com senho alegre, com senho otimista e, sobretudo, confiando em Deus. Porque se nós estamos só na reclamação, só na ladainha, todas essas coisas negativas nós acabamos atraindo para nós mesmos. Mas o sal tem igualmente uma segunda função. Porque hoje nós temos os recursos da tecnologia, hoje nós temos os recursos dos mais diversos aparelhos eletrodomésticos. Hoje nós colocamos uma carne no refrigerador, um peixe e não estraga. Mas antigamente, e não é muito antigamente, porque minha mãe contava que para uma carne não estragar, era preciso salgar a carne e ela poderia ser comida durante um bom tempo. Então, ser o sal da terra, Jesus está nos convidando a evitar que as coisas depereçam, evitar que os nossos valores cristãos estraguem. E qual o valor cristão hoje que está mais em risco? A nossa fé. Porque as pessoas estão perdendo a esperança. Porque as pessoas estão perdendo a confiança em Deus. Porque as pessoas olham para o momento atual e pensam que Deus perdeu o controle. E me permitam fazer uma pequena brincadeira. Hoje a ciência já catalogou que existem nesse universo infinito, conforme o Espiritismo, 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a Via Láctea. Só na Via Láctea tem 100 bilhões de sóis. Um deles é o nosso, uma estrelinha de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque Plutão
foi rebaixado à categoria de planeta anão. Giram 8 planetas, um deles pequenino chamado Terra, onde existem 6 milhões de espécies. Uma delas, a nossa, Homo sapiens, sendo que no mundo hoje existem 7,8 bilhões de Homo sapiens. Será que Deus, num universo de 200 bilhões de galáxias, perdeu o controle de um planetinha que gira ao redor de uma estrelinha, que gira ao redor de 200 bilhões de galáxias? Não. Nós é que estamos perdendo a nossa fé. Nós que muitas vezes olhamos para as coisas sem o viço da esperança, sem o brilho nos olhos de saber que não cai uma única folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Então, quando Jesus nos fala que o sal evita que as coisas depereçam, ele está pedindo para que nós não percamos a nossa fé. E quando olhamos no livro O Consolador de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o benfeitor nos diz que ter fé não é apenas acreditar. Ter fé é ter a certeza luminosa na presença de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, se eu soltar o meu relógio aqui agora, o que vai acontecer com ele? Vocês me responderiam, ele vai cair, Rafael. E por que ele vai cair? Porque existe uma lei chamada gravidade, uma das leis da física. E o que curioso é que nós muitas vezes sabemos e temos certeza da lei da gravidade, mas não temos a mesma certeza no amor e na providência de Deus. Então, ser o sal da terra é guardar confiança irrestrita em Deus em todos os momentos e irradiar essa confiança, essa certeza para as outras pessoas. Ah, Rafael, mas tem tanta pessoa, tem tanta gente, tem tantos familiares meus adquirindo o Covid. Bom, se nós estamos adquirindo, é porque temos algo a aprender, temos algo a refletir. No mundo há muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. E muito se pergunta de quem é essa frase. Essa frase é do benfeitor Camilo, guia de José Raul Teixeira, e está num livro formidável chamado Justiça e Amor. Então, quando falamos no sal, dar sabor e evitar que as coisas depereçam, é isso que Jesus espera de nós. Mas, num segundo momento, Jesus nos diz, vós sois a luz, e a luz não pode ser escondida debaixo do alqueire. Vamos agora meditar no que quer dizer essas palavras. O que é uma candeia? Uma candeia era uma lâmpada de barro que queimava o azeite e iluminava. O que é o alqueire? O alqueire na Palestina ele tinha 2 significações. Ele podia ser uma medida de, vamos dizer assim, de metragem, porque um alqueire correspondia a 35 litros. Mas um segundo significado de alqueire era o vasilhame onde se guardava usualmente os 35 litros de azeite. E se tinha um costume na Palestina à época de se pegar a candeia quando não estava sendo utilizada e de se guardar debaixo do vasilhame, debaixo do alqueire ou, conforme a tradução, debaixo do módio. Então Jesus, que falava utilizando-se da linguagem dos costumes do povo à época, nos diz, a luz é feita para brilhar. Ninguém traz uma candeia na mão e guarda debaixo do vasilhame, do módio ou do alqueire, mas carrega essa luz para que ela possa iluminar os seus passos e iluminar as outras pessoas. E o que Jesus nos propõe quando nos diz dessa forma? Todos nós temos a nossa luz e todos nós devemos permitir que a nossa luz brilhe os nossos caminhos, brilhe o caminho de outras pessoas. Não importa se a minha luz é apenas um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Não importa se eu sou apenas uma vela. Diz o mestre chinês Confúcio que é melhor ser uma vela do que amaldiçoar a escuridão. O que é importante é que nós não podemos esconder aquilo que sabemos fazer. Não podemos esconder as nossas virtudes, porque é através delas que nos ligamos a Deus e ajudamos as outras pessoas. Mas muitos vêm até mim e dizem assim, Rafael, mas quando eu começo a demonstrar o meu valor, as minhas virtudes, eu não estou sendo orgulhoso? Não.
Orgulho é quando eu exalto as minhas virtudes em detrimento das outras pessoas. Quando eu me julgo maior, melhor, as minhas coisas são mais importantes, mas quando eu faço ressaltar aquilo que eu sei fazer de bom para ajudar alguém, eu estou fazendo brilhar a minha própria luz. Então Jesus nos convida naquilo que nós temos de melhor e de bom, seja pequenino ou seja grandioso, que nós possamos iluminar os caminhos das outras pessoas. E vocês poderiam me perguntar, como isso, Rafael? Primeiro passo, descubra quais são os valores que ornam a sua individualidade. Porque, por exemplo, quando eu olho para Carlinhos Conceição, eu tenho certeza, ele faz brilhar a luz dele cantando. Porque cantando, ele alegra vidas, alegra corações depressivos, alegra pessoas angustiadas. Nem ele sabe, às vezes, o valor do seu canto. Nem ele sabe quantas pessoas são atendidas pelos Spotify da vida, pelos vídeos que são assistidos aos milhões pelas redes sociais. Ou seja, através do seu canto, ele se liga a Jesus e ajuda as outras pessoas. Ah, Rafael, mas eu não sei cantar. Sabe sorrir? Então sorria. Porque o sorriso é o alimento para muitas pessoas tristes. Sabe conversar? Então converse. Converse coisas elevadas. Seja o arauto de mensagens positivas para as outras pessoas. Se não pode visitar fisicamente, visite pelo telefone. Tenha um papo com a pessoa que você não conversa há muito tempo. Estabeleça curvas de ternura com outras pessoas, com aquele familiar difícil que muitas pessoas relutam em se aproximar dele. Às vezes, Jesus está confiando em você para dar esse primeiro passo. Eu me recordo, e eu gosto, às vezes, de contar experiências da minha vida, não para fazer qualquer tipo de autobiografia, porque eu aprendi muito. Porque quando eu tinha 18 anos de idade, eu era extremamente depressivo, obsidiado, fiz curvas e ímpetos suicidas, mas eu vim descobrindo com o tempo que quanto mais eu fazia brilhar a minha luz, mais eu iluminava as outras pessoas e a mim mesmo. E descobrindo a doutrina espírita, algumas propostas foram me chegando. E eu me recordo que uma das propostas me marcou tão profundamente quando eu estava na cidade de Campos dos Goytacazes e alguém me chamou. Rafael, vamos participar dos trabalhos de assistência ao Hospital Psiquiatra e Abrigo João Viana? E eu pensei, hospital psiquiátrico? Bom, para lá eu não quero ir não. Mas algo me dizia, por que não? Qual tipo de preconceito? E eu fui. E eu descobri que as pessoas que estavam ali dentro e que muitas vezes nós julgamos, são doidos, são pessoas problemáticas. Não, são irmãos nossos. Eu fiz laços de amizade, eu conversava com aquelas pessoas e tenho certeza, elas não me agrediam, elas eram pessoas muito inteligentes. E foi nessa constância das visitas, nessa constância das conversas. E um dia, já que tinha uma casa espírita que prestava assistência, o dirigente da casa espírita chegou para mim e disse, Rafael, você poderia falar 15 minutos com ele? E eu pensei, bom, eu já não queria vir aqui, e agora me chamam para falar 15 minutos para eles, e eu fui para minha casa, nunca. Eu era tão tímido que costumava, quando era mais jovem, esconder debaixo da cama para não precisar conversar com as pessoas, e agora eu era convidado para falar. E eu, de pronto, recusei o convite. A pessoa, não recuse de pronto. Vá para sua casa, pense. E de noite, comecei a pensar, e uma voz me veio no interior da mente e disse, meu filho, brilha a vossa luz. E o que quer dizer isso? Converse com aqueles corações. Porque é na ajuda a pessoas que sofrem mais do que você se ligará a Jesus. Medite que Deus ajuda o ser humano através do outro ser humano. E eu pensei, mas eu não sei falar. Eu não sei sequer articular as frases, as palavras, o que eu vou falar? Tome de um livro, escolha um tema, estude antes e chegue lá e converse com eles. Não tenha pretensão de falar bonito, de falar encadeado, mas fale. E eu comecei a preparar,
comecei a estudar, me veio a seguinte sugestão: falar sobre Francisco de Assis. Minha primeira palestra espírita, eu falei 15 minutos sobre Francisco de Assis, e eu pensei, bom, já que eles estão aqui dentro, eles não vão entender muita coisa do que eu estou falando. No final, eles entenderam. Foram conversar comigo, interagiram e pediram, volte, Rafael, nós gostamos de você. E dali, eu comecei igualmente a, numa casa espírita em Itapiruna, grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, a falar com pessoas que chegavam na casa espírita e que tinham fome. E eu pensava, bom, me chamaram para falar para eles, eles têm tanta fome que não vão prestar atenção no que eu estou falando. Engano meu, porque eles tinham fome do corpo, mas igualmente fome de Jesus. E eu fui entendendo que brilhar a nossa luz não era fazer coisas grandiosas, mas era fazer o que estava dentro das minhas possibilidades para ser útil a Jesus. E comecei daquela atividade não só a falar, porque eles me pediram, visite a nossa casa. E eu subia morro, eu descia morro, e eu via tanta gente com carência, as mais variadas possíveis, e eu me dei conta, eu reclamando da minha vida, eu reclamando das minhas dificuldades, e vindo sempre aquela voz, brilhe a vossa luz. Vim para Niterói, comecei a frequentar as atividades da CEF. Um dia, José Raul Teixeira me chamou e disse, Rafael, eu quero que você faça uma palestra para a gente. Eu falei, Raul, escolhe outra pessoa, porque eu jamais falarei. Vai falar. Vai tomar de um texto do Evangelho, vai trazer uma mensagem da doutrina espírita e vai estudar com as pessoas sem qualquer tipo de preocupação. E eu respondi, Raul, não falo. Talvez o dia que eu falar igual a você, eu tenha coragem de subir na tribuna. Meu filho, você está querendo brilhar a luz do Cristo através de você, ou você está querendo se tornar vaidoso e fazer brilhar a sua própria vaidade? E eu entendi que a proposta não era falar igual a ele, não era falar bonito, mas trazer a mensagem de Jesus. Meus amigos, brilhar a nossa luz é trazer Jesus dentro das nossas possibilidades, naquilo que nos é possível fazer. E eu descobri que através do meu jeito simples, muitas vezes desajeitado, eu poderia levar uma palavra de esperança, uma mensagem de alívio, uma mensagem que engrandece. Estou aqui hoje não porque eu seja um orador espírita, mas para levar Jesus a cada um de vocês. Levar essa mensagem do Evangelho que nós tanto precisamos nesses dias tumultuados do presente. Mas vocês poderiam perguntar assim, Rafael, eu não sei cantar como Carlinhos, eu não sei falar numa palestra, e eu gostaria de citar um outro exemplo, porque uma vez eu estava no trabalho assistencial de domingo na CEF, onde nós atendemos os moradores de rua, as misérias ocultas da sociedade. E eu vi um homem chamado Celso lavando panelas, e eu percebi que ele areava aquelas panelas que ficavam brilhando. Num determinado momento eu não sabia mais se quem brilhava eram as panelas ou era ele, porque um halo de luz começava a reverberar da sua presença. E eu perguntei, meu amigo, você é feliz lavando essas panelas? E ele respondeu, eu sou muito feliz. E então eu indaguei, e por quê? Porque eu sei que com a comida dessas panelas, pessoas que são excluídas da sociedade chegarão até aqui, matarão a sua fome. Então eu me sinto um vetor do Cristo. Eu sinto que eu brilho a minha luz lavando essas panelas. Então a mensagem é, seja nas coisas mais simples, distribuindo uma mensagem, trabalhando no artesanato, trabalhando nas mais variadas propostas da casa espírita, ou trabalhando no mundo que há várias possibilidades, trabalhando dentro do nosso lar, porque Gabriele, minha esposa, dizia assim, Rafael, como hei de brilhar a minha luz? Olha como é a minha vida, eu saio correndo para o meu trabalho, eu tenho que estudar para fazer as minhas decisões. Ela é auxiliar de uma juíza aqui em Niterói. E ela, de tanto perguntar, em 10 de outubro de 2018, ela descobriu. Porque nasceu a pequenina Clara, que hoje é uma espoleta que corre aqui dentro de casa de um lado para o outro, e risca a parede, e risca os móveis, e quando ela olha,
ela sorri, porque ao invés de brigar, ela se dá conta da tarefa da educação, da tarefa do que é ser mãe, da tarefa do que é efetivamente ser co-criador em sentido restrito, e diz: eu descobri como brilhar a minha luz, porque eu não preciso brilhar numa larga proporção, eu estou brilhando dentro do meu lar, sendo a melhor mãe que eu posso. Então a mensagem de Jesus é essa: ser o sal, que evita que as coisas depereçam, que dar o sabor onde quer que nós nos encontremos, mas, sobretudo, ser o archote da luz, para iluminar a todos os caminhos daqueles que vêm até nós, daqueles que vêm após nós, mas, sobretudo, mostrando Jesus e o seu evangelho. Em 1910, o mundo conheceu Agnes Goncha Bojaxho, que entrou para a história com o nome de Teresa, porque nascida em Skopje, da Macedônia antiga, possessão da Iugoslávia, ela foi para a Irlanda, no convento do Loreto, e lá resolveu tornar-se freira, tornar-se madre. Mas ela pensou: será que brilhar a minha luz é permanecer aqui dentro, num claustro, apenas numa atitude de contemplação a Jesus? Não. Ela resolveu adotar missões que eram muito comuns na igreja e foi para Calcutá, na Índia. Eu quero falar um pouco sobre a cidade de Calcutá e do costume dos indianos, porque os indianos vivem o regime das castas, o regime da segregação. E há algo muito peculiar, porque a pessoa, quando fica velha, ela não tem serventia mais para a sociedade, ela pode contaminar com a doença, ou a pessoa não consegue trabalhar, muitas vezes aquela pessoa tem apressada a sua morte, e dependendo da família, aquela pessoa é atirada na sarjeta. E Madre Teresa de Calcutá, vendo aqueles idosos, muitas vezes rancenianos, muitas vezes doentes, atirados em latas do lixo, em sarjetas, ela olhava para aquelas pessoas e dizia: eu vejo em você Jesus. E a minha luz vai brilhar através dos seus olhos, porque muitos me perguntam o que é ter religião. E eu respondo: minha religião é você. Porque o mais sublime dos sentimentos é o amor. Eu quero estar no mundo a cada dia sendo um lápis na mão de Deus, porque Ele movimenta e eu escrevo. Eu quero escrever conforme o seu Filho unigênito, trazendo as propostas de Jesus. E ela viveu, criou uma congregação chamada as Damas da Caridade, que não só socorriam aqueles indianos da sarjeta, mas se propunha a educar as crianças indianas. Percorreu o mundo no seu périplo de amor, foi congraçada com o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e veio a desencarnar em 1997. Mas o que eu quero que vocês registrem e guardem nas vossas memórias é 2 encontros que ela teve em vida e um encontro que ela teve já após a desencarnação. Porque a princesa de Gales, conhecida como a Rosa da Inglaterra, Lady Diana ou Lady Di, que veio a se separar num caso rumoroso do príncipe Charles em 1992, quando, em verdade, o seu divórcio somente se concretizou 4 anos depois, porque foi escandaloso, ele tinha aquela amante, a Camila Parker Bowles. Ela, saindo do seu casamento, encontrou-se 2 vezes com Madre Teresa. Uma vez em Roma, outra vez em Nova York. E em ambas as oportunidades disse: minha irmã, a minha vida está destroçada. A minha vida é uma agonia, a minha vida é uma angústia. Eu tenho tudo. Eu tenho poder, eu tenho beleza, eu tenho dinheiro que eu posso me movimentar pelo mundo, eu posso comprar o que eu quero, mas eu não tenho paz. Eu vivo um verdadeiro vazio existencial. Deixa-me ir contigo. Eu farei o voto de pobreza e te seguirei como uma dama de caridade. E Madre Teresa de Calcutá, olhando para aqueles belos olhos claros, lhe disse: minha filha, nós não precisamos servir Jesus fazendo votos de pobreza, nem indo para lugares definidos. Faça brilhar a vossa luz onde quer que você se encontre. Utilize-se dos atributos que Deus te deu e brilhe entre as pessoas que estão ao vosso redor.
Utilize das riquezas e faça outras vidas se tornarem mais pujantes. Como isso, madre, você descobrirá. E ela, recobrando a sua paz, recobrando a sua alegria de viver, percebeu, tinha muito dinheiro que poderia ser útil às crianças com AIDS. Às vítimas das guerras civis na África. Começou a andar pelo mundo como uma missionária da paz. E em 1997, no mesmo ano que Madre Teresa de Calcutá, ela também desencarnou. Madre Teresa foi recebida por Teresa de Lisieux, a Teresinha do Menino Jesus, enquanto Lady Di foi recebida por Madre Teresa de Calcutá, que indo afagar-lhe os cabelos, lhe disse: acorda, minha filha, porque agora você já está na verdadeira vida. Ninguém morre. E hoje, aquele pedido que você me fez, quando ainda estava encarnada, eu vim lhe dizer, nós aceitamos. Porque aquele não era o momento, mas agora nós seguiremos juntas. E seremos as damas, as missionárias da caridade pelos dias da eternidade. E por que eu conto essa história que foi trazida por Joana de Ângeles na mediunidade de Divaldo Pereira Franco? Porque muitos acham que fazer brilhar a luz é falar como Divaldo, é ter a mediunidade do Chico ou é ter grandes obras que tragam para nós os aplausos, o reconhecimento ou os likes na rede social. Não. Fazer brilhar a nossa luz é onde quer que nós estejamos, dar o nosso melhor. Dar as nossas melhores possibilidades, dar o nosso melhor sorriso para que a nossa vida, a vida daqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, aqueles que trabalham junto de nós, a nossa sociedade mais próxima, possa ser mais feliz, mais pacífica. Eu agradeço a cada um de vocês e termino com uma oração trazida pelo benfeitor Emmanuel na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, quando o benfeitor assim diz: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a desculpar sem condições, a semear o bem sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E ajuda-nos sobremodo a entender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente quando fizermos brilhar a nossa luz, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Os meus votos de saúde, de esperança e de muita paz. Um beijo e até a próxima.